Um dos grandes processos a serem entendidos na intelectualidade recente foi a casca que você criou ao redor de Olavo. Para qualquer pessoa que queira conhecê-lo, sempre houve uma casca gigantesca para que você não chegue a ler Olavo de Carvalho. Este processo é único no Brasil. E tem poucos outros casos no mundo. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas chegam numa livraria e pedem um livro de Olavo, mais ou menos como você vai pedir um filme pornô na locadora dos anos 90, sabe? Um jovem quando ele vai comprar cigarro escondido na época da escola. Toda uma ritualística, quase como se fosse uma sociedade secreta ali dos Olavos que fala: oh, eu tô lendo Olavo de Carvalho, sabe? Ah, eu também li. Pense, por exemplo, em como você vai apresentar Olavo de Carvalho para um amigo seu. A resposta é a mais simples de todas. Mande um texto, fuja dos temas de política, mas mande um texto do Olavo sem dizer que é do Olavo. Essa técnica nunca falha. Você vai chegar no seu professor de sociologia trotskista da faculdade e falar: olha, tem um texto aqui falando sobre sociologia, sobre métodos sociológicos. Você lê. Se duvidar, cita lá o nome de um autor qualquer. Todo mundo vai aplaudir. Isso nunca falha. Eu já vi isso acontecendo com estes olhos 1000 vezes. Nunca falha. Todo mundo elogia. Só depois dos aplausos você diga: então este texto é de um cara aí chamado Olavo de Carvalho. Aí você vai ver a cara de desânimo, as desculpas inventadas. Olha, na verdade essa ideia aqui eu não gostei muito, não sei mais o que. Todo mundo sempre faz isso. As pessoas têm medo de concordar com o Olavo de Carvalho se preferem chá ou café. Eu conheci o Olavo por causa dos professores universitários que falavam mal dele. Eu não sei se as pessoas têm dimensão disso, porque quando elas falam Olavo não é professor, porque ele não tem formação, porque ele não tem diploma, as pessoas gostam de responder essa pergunta: quem o Olavo não é? Eu estudei em universidade particular, pública, privada, conheci muitos políticos, muitas autoridades, agentes políticos. Eu nunca vi uma pessoa que tivesse feito na vida de seus alunos o que o Olavo fez. Os caras têm PhD e um currículo Lattes de 25 páginas. E não impactam a vida de ninguém. Dão uma aula chata que você não vê a hora que termine. Do que adianta você ter 25 páginas de currículo Lattes se o seu aluno, que estudou com você um semestre, depois de um ano não consegue lembrar seu nome? Ele tinha uma especialidade? Tinha. Ele tinha uma longa trajetória como jornalista e, ao mesmo tempo, ele tinha um livro que... 2 livros, né, na época que eu conheci, que correspondem quase que a teses, né, dissertação, podia ser uma dissertação de mestrado, podia ser uma tese de doutorado, que são o Aristóteles numa Perspectiva e o Jardim das Aflições. Esses 2 livros, eles são superiores à tese de doutorado, no sentido que exibem não só domínio daquilo de que fala, ou seja, domínio do objeto, domínio de metodologias muito sofisticadas para estudar os objetos, domínio da linguagem e erudição. É muito curioso você ver que livros que eram conhecidos por pouquíssimas pessoas e termos que eram conhecidos por pouquíssimas pessoas em 1990, depois no início dos anos 2000, mesmo em 2013, se tornou algo tão popular e tão difundido que hoje pessoas que atacam o Olavo, ou mesmo que não conhecem o Olavo, utilizam a linguagem que ele colocou em circulação. Para quebrar a hegemonia cultural da esquerda no Brasil, evidentemente ele criou uma nova cultura, ele criou uma nova forma de pensar, de olhar para o mundo, e isso hoje está presente, eu diria, na vida cultural de todo o país, não só daqueles que conscientemente compreendem o impacto e a influência dele, como é o caso de muitos alunos e de muitos detratores, mas também daqueles que sequer se dão conta da grandeza e da importância que o Olavo tem na vida cultural e política do país. Quando você vê Olavo de Carvalho, você ama ou você odeia, mas você é impactado por ele. Você é impactado de alguma forma por quem ele é, por causa da grandeza, de como ele consegue transformar vidas com o que ele ensina.
E há uma máxima que diz, né, verdade conhecida é verdade vivida. Isso o Olavo faz e isso o Olavo passa para os seus alunos. Chamei o professor, e eu todo feliz para contar para ele, eu sou um dos seus, eu faço filosofia, juro, foi com toda a boa vontade, eu disse, eu também estudo filosofia, eu faço filosofia, vou me tornar bacharel daqui a uns meses. E ele gentilmente deu uma risada e disse que bom. As pessoas pensam que diante disso ele ia falar, você é um porcaria, ia dizer todas aquelas palavras horrorosas. Gente, ele sorriu enormemente para mim, sorriso aberto, dizendo que bom, entusiasmado. E eu disse, eu posso te escrever? Tenho algumas perguntas. E ele pegou um cartão, claro, mantendo o sorriso aberto. Eu era, enfim, um estudante perdido, não tinha nem entendido direito o que tinha sido aquele fenômeno. E ainda saí dali com um exemplo de gentileza, porque eu torrava a paciência de vários desses professores. O nome Olavo tem razão não é a chancela de impecabilidade. Pelo contrário, é o professor Olavo tendo razão ao falar que nós precisamos conviver com os erros e acertos, com a noite e com o dia, com a alegria e com a tristeza. Essa abnegação dele de querer transmitir as coisas como ele as observa e sempre colocando como régua que aquilo que ele está observando precisa ser o que é verdadeiro, ele não tem nenhum receio de ser ridicularizado, de não receber medalhas de honra ao mérito, de não receber um carguinho, de não avançar na política de um grupo. E quando você olha para a vida dos filósofos, quando você olha para a vida de grandes escritores, sobretudo na vida dos santos, o que mais você percebe foi o abandono total da estima pública. Essa abnegação do professor de não querer receber a estima pública faz com que ele tenha razão. É porque é tão gritante isso para as pessoas, né? Você parar a pensar e perguntar quantas pessoas eu conheço que não estão querendo receber as glórias e as honras de um grupo específico. Ali no Orkut escreveram mais de 100 mil páginas contra mim. Tudo coisa absurda, tudo coisa infantil, esse invencionice. Né? Então não dá para você responder seriamente essas coisas. Né? Não dá nem para ficar bravo. A gente fica desarvorado. Fala, veja o ponto de decadência que o Brasil chegou. Ao ponto que você tem milhões de moleques, tipo esse Fetofoca, tá entendendo? Que dão palpite sobre tudo, coisas que eles não sabem, ignoram completamente. Né? Então é claro que a coisa incomoda, enche o saco, mas não é o ponto de ofender realmente. Esse pessoal não tem força para me ofender. Tem força para encher o saco. É que nem criança que fica torrando o seu saco, tá entendendo? Não, os caras já me acusaram assim de agente do Mossad, agente islâmico, fascista, comunista, agente da CIA, né? Agente da KGB. Então você vê, é tudo invencionice. Eu não posso ser todas essas coisas ao mesmo tempo. Né? E uma certa vez no Orkut, em 2004, estavam atacando ele sem parar. Eu já estava conseguindo meu segundo diploma de filosofia. E na época estava na moda dizer autodeclarado filósofo, filósofo sem diploma. E em várias brigas eu fazia questão, eu já tinha um texto preparado, só colava. Eu terminava as brigas dizendo, eu tenho 2 diplomas de filosofia, aprendi com professores da USP, PUC, Mosteiro São Bento e tal, e o meu melhor professor foi o Olavo de Carvalho. E eu escrevia isso, aqui, ali, no Orkut, um velho Orkut. Nisso a Leila de Carvalho, sua filha, viu e me chamou. Que maravilha isso que você faz, que legal. A gente dá muita risada quando você dá essa resposta. O detrator mais comum, né, o padrão médio, né, o afegão médio, né, normalmente é uma pessoa que nunca viu alguém realmente fazer algo porque realmente acredita naquilo e acredita naquilo a ponto de se preocupar não com uma vitória nessa vida, mas com uma vitória póstuma, né? Então é óbvio, né? No seu mar de mediocridade, quando alguma coisa se destaca, a primeira reação é só mais um medíocre se destacando, né, por alguma sacanagem. Então eu acho que esse fechamento imaginativo que a população brasileira tem acaba nos fechando do ponto de vista intelectual, nos fechando do ponto de vista moral, nos fechando do ponto de vista espiritual,
que é, na verdade, no final das contas, né, quanto mais fechado o cara é, mais idiota. Então, o detrator típico é o típico idiota, na minha opinião. O prisma do cancelamento do Olavo é o prisma do cancelamento da inteligência nacional, né? O Olavo talvez seja o primeiro intelectual holístico. Era um filósofo, era um sociólogo, era um cientista político, qualquer área que o Olavo, que você quiser colocar dentro das atividades intelectuais, o Olavo está lá. Os 4 discursos aristotélicos que ele conseguiu destrinchar tudo bem, ele foi bem em todos, ele foi maravilhosamente bem, sublime em todos. Então, quando você expõe a sua inteligência, o seu brilhantismo, e pior, quando você, para expor seu brilhantismo, você é obrigado a expor a miséria cultural, intelectual e decadência intelectual de um país e a limitação intelectual de um país ao terreno da ideologia, né? Ideologia marxista, progressista, esquerdista. Você aprisiona a realidade e tenta moldar a realidade em cima daquele seu ideal, em cima daquela sua ideologia, né? É isso que fazia durante séculos a inteligência, a pseudo-inteligência nacional, e o Olavo descortinou isso de uma maneira arrasadora. Cara, era uma nação órfã, até que de repente apareceu não um pai, mas um doutor que contava as histórias certas. Ele viu o potencial do brasileiro, que é uma bunda suja de merda. Essa história de moleque com a bunda cagada é o Brasil. O imperador, lá na época da monarquia, pegou o moleque cagado e falou: não quero mais, toma pra vocês. O exército pegou até 64, você falou: cara, não quero essa merda, muito problema, muita dor de cabeça, toma essa porra. Ninguém quer. O Olavo pegou e falou: não, então eu vou cuidar, eu vou fazer esse time crescer, ficar forte, a gente vai ser foda. E a gente vai ser foda, você vai ver. Nova Roma, Nova Roma. Uma das grandes coisas que eu aprendi com o Olavo, e que acho que é fundamental para entender o mundo hoje, é que o comunismo continua sendo um projeto destrutivo e horrível, como sempre foi, continua existindo com novas manifestações. Acho que isso é talvez o fundamental, né? Que o comunismo não é aquele comunismo soviético, que o projeto é propriedade coletiva dos meios de produção, e se não é isso, não é comunismo, né? Não, que é algo que se metamorfoseia e que está aí, que para mim, né, realmente é a essência do globalismo, é o projeto comunista, marxista. Mas isso justamente era uma verdade que acho que parecia uma verdade demais. Tantas pessoas eram bombardeado pelo contrário daquilo, né? Uma coisa é ser cancelado por uma turba, por um secto de imbecis em redes sociais. É normal, as pessoas são medíocres, as pessoas são turbas, as pessoas são teleguiadas. Outra coisa é você perceber que, por exemplo, a mídia nacional, os intelectuais nacionais, as universidades, ajudam a te cancelar. Porque aí não é uma questão de burrice. Eu não sei se seja uma burrice da ignorância do bem, do princípio agostiniano. Aí é má fé. Você percebe que aí existe uma hegemonia que é maligna, ditatorial, de um pseudo-progressismo que quer fazer uma asepsia em todas as cabeças do Brasil, quiçá do mundo, para que todo mundo pense de maneira igual diante de uma utopia perversa, de um paraíso comunista, globalista, como você queira dizer, que nunca chega, domina o judiciário, domina a mídia, domina a cena intelectual do país, e isso tudo o Olavo previu. Então, primeiro entender isso, né? E entender que quando a gente, né, pega um discurso que vem pronto, né? Negacionista, né? Tema da pandemia, a gente está reforçando uma tendência do controle. A gente está, quando você vê na televisão, né, um determinado chavão e repete esse chavão, você está ao mesmo tempo cortando um pedacinho da sua liberdade, da sua humanidade. Mas hoje acho que essa é a grande polarização no mundo, né? Não é entre países e não é nem entre correntes políticas no sentido tradicional. É entre controle do discurso e liberdade do discurso. O cenário hoje, atual, é extremamente sombrio, porque a gente está vendo a criminalização das relações sociais. E o grupo dos alunos do professor Olavo, né, as pessoas que foram formadas pelo professor Olavo, são pessoas que estão sendo, abre aspas, criminalizadas por serem alunas do professor Olavo. Isso é algo absurdo em uma democracia, que creio que já não estamos mais nela nesse momento.
né? Você vai ter grupos de WhatsApp criminalizados como organizações criminosas, porque você tem um grupo de amigos que pensam como você. Então nós estamos na era dos pensamentos proibidos e permitidos. Você vai ser marginalizado, você vai ser cobrado, vai ter a sua vida devassada por conta disso. O que só nas piores ditaduras isso existe. Isso é desesperador, mas é a verdade. E a gente, né, como bom aluno do Olavo, a gente tem que reconhecer as verdades. Talvez a gente tenha nascido numa época histórica que vai impor muito sofrimento pra gente. Por isso que a força da personalidade ela tem que ser treinada nessa nossa geração. Porque a gente vai ser uma espécie de resistência, talvez a gente não receba os frutos disso, o resultado disso, mas a gente vai ter que plantar. Porque a gente não vai poder entregar assim de bandeja, né, a destruição do mundo. Ou você foge, você se esconde, o que eu não acho que seja uma atitude muito segura do ponto de vista transcendente. Você vai se garantir aqui, que você vai ter uma vida confortável, mas talvez no futuro, né, voltando para a escala transcendente, talvez você tenha contas a prestar e essa conta pode sair muito alta. Então talvez saia mais barato a gente pagar o preço aqui mesmo e lutar pela nossa liberdade até o final.